Olha só para essa história que parece saída de um roteiro de filme, mas é pura realidade aqui no Brasil. Estamos falando de um caso que levanta questões seríssimas sobre justiça, poder e os limites da lei. Você já ouviu falar em Eduardo Tagliaferro? Pois bem, ele é o que podemos chamar de um cabra marcado para morrer, como cidadão. E essa história, meus amigos, é daquelas que a gente precisa entender a fundo. Imagina a situação. Tagliaferro, um ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele não era qualquer um, não. Foi nomeado pelo próprio ministro para chefiar uma área que soa quase orwelliana, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Parece um cargo importante, certo? E era. Mas, e aí que a coisa fica interessante, Tagliaferro veio a público e fez uma denúncia chocante. Ele afirmou que servidores ligados ao ministro Moraes estavam produzindo relatórios que, pasmem, eram encomendados para embasar decisões contra bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal. Não estamos falando de uma denúncia vazia, sem fundamento, não. Há provas. E essas provas são mensagens trocadas entre esses servidores, num circuito que envolvia tanto o STF quanto o TSE. A Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do país, publicou essas trocas. Em uma delas, o que mais me chamou a atenção, um juiz auxiliar de Moraes chegou a pedir a Tagliaferro que ele usasse a criatividade para que o ministro pudesse censurar a Revista Oeste. Você consegue imaginar o peso disso? Pedir criatividade para justificar uma censura é algo que nos faz questionar os princípios mais básicos da liberdade de imprensa e do devido processo legal. Diante de uma denúncia tão grave, tão documentada, qual seria o papel natural da Procuradoria-Geral da República, PGR? Investigar, certo? Abrir um inquérito, ouvir as partes, apurar os fatos. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. A PGR, em vez de investigar a denúncia de Tagliaferro, jogou-o no que podemos chamar de um limbo do bolsonarismo, um lugar onde, parece, os direitos são esquecidos. E mais, a PGR o denunciou, sim, o denunciou por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração criminal que envolva organização criminosa e, acreditem se quiser, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Parece surreal, né? O denunciante vira o denunciado e com acusações tão pesadas e, para muitos, desproporcionais aos fatos apresentados. E a situação fica ainda mais bizarra, meus caros ouvintes da Closer Brasil. Como estamos em tempos estranhíssimos, como bem disse Mário Sabino, o ex-assessor de Alexandre de Moraes será julgado pelo próprio ministro que ele acusou. Isso mesmo, o acusado vira o julgador do seu acusador. E não para por aí. O julgamento ocorrerá em foro indevido. Pela lógica jurídica, um caso como esse deveria seguir para a primeira instância, mas não. Foi parar no Supremo. Tagliaferro foi transformado em réu com a anuência dos demais ministros da primeira turma do Supremo, em plenário virtual. E o que é mais grave, sem que seu advogado pudesse fazer sustentação oral ou exercer o direito ao contraditório, ou seja, sem a chance de uma defesa plena. É um atropelo, uma violação clara de garantias constitucionais que deveriam ser sagradas. Para completar esse quadro de arbítrio, tem mais. As mensagens trocadas entre Tagliaferro e o seu próprio defensor não só foram incluídas pela Polícia Federal no relatório final do processo, como também vieram a público. Isso é um escândalo. Viola as prerrogativas da advocacia, que são garantidas pela Constituição Federal justamente para proteger o exercício do direito de defesa do cidadão. É como se a própria defesa do indivíduo fosse exposta, minando a confiança e a capacidade de um processo justo. O que vemos aqui, então, é um padrão de exceção que, infelizmente, tem se estabelecido no Brasil. Desde que o STF se arvorou o papel de único e infalível guardião da democracia, temos visto, em nome de preservá-la, uma série de decisões que, para muitos, passam por cima da própria Constituição. O Estadão, em um editorial muito pertinente sobre o caso de Tagliaferro, resumiu a situação de forma cirúrgica. O escândalo não é circunstancial. O que está em jogo é a mutação da exceção em sistema. As mesmas violações se repetem com metódica naturalidade. Inquéritos secretos, elásticos e intermináveis. Censura prévia, mandados de busca por opiniões, prisões preventivas que se eternizam,
decisões monocráticas que suspendem leis e calam vozes. É uma análise profunda que nos faz refletir sobre o caminho que a justiça brasileira tem tomado. A reação à barbárie do 8 de janeiro, por exemplo, degenerou num regime de tutela permanente, onde o estado de exceção virou, segundo o jornal, expediente administrativo, o poder de julgar, instrumento para intimidar, e a toga, um salvo-conduto ao arbítrio. É uma fala forte, mas que ecoa a preocupação de muitos juristas e cidadãos. Pressentindo todo esse perigo, Talhaferro, em busca de segurança, refugiou-se na Itália. E, como era de se esperar, o processo de extradição foi aberto, a pedido do próprio Alexandre de Moraes. Mas, a meu ver, e a de muitos analistas, é improvável que a justiça italiana entregue ao Brasil uma vítima de tantos abusos, alguém que de fato está marcado para morrer, como cidadão, em seu próprio país. É uma situação delicada que expõe as fragilidades do nosso sistema e a necessidade urgente de um debate sério sobre os limites do poder. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.